Meus amigos, como já diria Galvão, deu treta, hein? Luxemburgo e Walter Casagrande, e o debate era treinador estrangeiro na seleção brasileira. Enquanto Luxemburgo é defensor dos treinadores brasileiros treinarem a seleção, Casagrande discordou totalmente de Vanderlei Luxemburgo e defende Ancelotti e outros treinadores neste momento à frente da seleção. Mas gostaria de saber, inclusive, a sua opinião. Você acha que nesse momento, sim, treinador estrangeiro era o melhor cenário? Os treinadores brasileiros realmente estão ultrapassados? Digita aí nos comentários, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Cruzeiro Querido e bora ouvir esse debate e essa treta agora com vocês aqui no canal Cruzeiro Querido. Danilo sabe que o Mauro, Mauro está em reta final, mas vamos esperar. A gente precisa pontuar. Ele está levando um time experiente. O Brasil precisa... O Brasil já está na Copa, experiente gente. também de vestiário, não quer dizer que o Danilo tenha que jogar. É na conversa, né, Casal? Não é isso? Então, o lance assim, foi a primeira convocação do cara. Ele fez uma convocação de pessoas que ele confia. Muitos jogadores ali não estavam sendo convocados e nem... talvez não fossem convocados se não fosse o Ancelotti, o treinador ainda. Sim. Ele convocou uma primeira seleção que ele conhece a maioria dos jogadores, os jogadores conhecem o jeito que ele trabalha. Ele fez uma seleção na base daquilo de dar uma segurança para ele, né? A princípio. Eu não sei se todos esses caras, Danilo e outros, Alexandre, vão continuar sendo convocados. Sim, mas nesse momento, para ele, para a segurança dele, ele escolheu esses caras. Exatamente. Agora, um detalhe é assim, quanto tempo faz? Acho que desde a última convocação da seleção brasileira para a Copa de 2022. Quanto tempo faz que não tem uma convocação de seleção brasileira não chama a atenção do mundo? Claro. Não chama a atenção nossa, da gente aqui. Sim. Ninguém se interessava, ninguém prestava muito atenção. A gente ia ver a lista depois. Às vezes você nem guardava todo mundo que estava na lista. A gente está vendo as imagens aí, Casal. Foi um acontecimento. E o lance é o seguinte, só uma coisa, Falcão. Não é, antigamente, na época de 82, por exemplo, todo mundo parava para ver a convocação por causa dos caras que iam ser convocados. Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior e tal. Hoje, parou para ver o treinador que vai convocar os jogadores. Bom demais. A estrela do momento da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Isso dimensiona muito o tamanho dele. Claro, com certeza. Só dar uma... Pegando esse gancho aqui, eu acho isso muito ruim para nós brasileiros, com todo respeito ao que está acontecendo. Excelente, o Ancelotti está aí, muito legal, é um cara vitorioso, é um cara que tem um conhecimento fantástico de futebol, mas mostra como nós estamos vivendo. Sim. Porque a seleção brasileira, ela por si só, ela já é uma atração mundial, cara. Mas não estava sendo, né? Mas não estava sendo por quê? Então, de repente, veio um cara para fazer ela mas isso tudo bem, mas aí tá tudo bem. O contexto que eu quero falar é o seguinte, o Ancelotti veio e botou um peso no treinador estrangeiro dentro da seleção brasileira, que sempre foi o peso. Sim. Então, como é que nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro? Não é questão do Ancelotti, vamos discutir isso com o futebol brasileiro. Essa discussão para que venha um treinador de fora, com todo respeito, com toda a competência dele, para poder botar peso, onde nós sempre tivemos peso para ir para uma Copa do Mundo. Essa para mim é a discussão. Sim, mas é que estava enfraquecida, está meio esquecida, o torcedor mas, Mauro, não está dando bola, Casagrande, vou te falar, ninguém ligava mais para nós estamos discutindo uma coisa maior do que seja o Ancelotti, é a seleção brasileira. Sim, nós estamos discutindo o Neymar. O Casa tem a opinião dele, eu tenho minha opinião, claro. Tá certo? O técnico da seleção brasileira, seja o Ancelotti, ou seja o Falcão, ou seja qualquer um, ele vai ter que conversar com alguém. Sim. Faz parte da conversa, faz parte de uma relação de grupo, de você se identificar com fulano, com ciclano. Não que tenha obrigatoriedade de convocar o fulano, mas de conversar. Agora, como falamos anteriormente, eu sou favorável ao Neymar. Mas nesse momento o Neymar não poderia ir para a seleção brasileira. Né? Qualquer treinador que estivesse lá não poderia convocar, porque ele não está mostrando que merece ser convocado, não está mostrando que está em ponto para ser convocado. A minha discussão é maior, tá certo? Porque, olha só, onde estão os técnicos brasileiros? Isso é importante. Nós estamos falando de seleção brasileira. Onde estão os técnicos para ser técnico da seleção brasileira? Como é que nós vamos voltar com isso aqui? Nós estamos jogadores hoje, jogadores jogando no futebol europeu, tá certo? Caracterizando que os jogadores brasileiros estão totalmente adaptados ao futebol europeu, tá certo? Nós, quando fomos campeões do mundo, a última seleção que foi campeã do mundo, jogadores que estavam lá fizeram sucesso no Brasil primeiro. Ronaldo, Rivaldo,
Cafu, Roberto Carlos, você vai por aí afora. Todos fizeram sucesso. Depois de 3, 4 anos fazendo sucesso no Brasil, foram embora. São jogadores que não estão ainda dentro da cabeça do torcedor brasileiro como tem que estar. Então, para mim, o mundo estava aqui vendo o Brasil sensacional. Mas a minha discussão é muito maior do que isso aí. Chegou quando você foi para o Real Madrid, talvez a imprensa espanhola deve ter dito assim, cadê os técnicos da Espanha? Precisamos buscar um do Brasil? Sim, porque você fazia o maior sucesso aqui e os caras te levaram. Agora eu precisava de alguém, na minha opinião, que viesse dar essa chacoalhada na seleção, no torcedor, Por mais não tem nada a ver com o Real Madrid. Quando eu cheguei no Real Madrid, Mauro, o mundo estava lá. Eu fui treinar o maior clube do mundo, tá certo? Eu não estou sendo contra. Por merecimento, você foi por merecimento. Eu não estou sendo contra. Eu não estou sendo contra. Eu quero discutir o futebol brasileiro. Sim. Eu sou brasileiro, quero discutir o futebol brasileiro. Tem acontecido algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando eu fui para o Real Madrid, eu paguei 3% do meu salário que eu tive no Real Madrid, por sindicato de treinadores da Espanha, que é dentro da Federação Espanhola, com a anuência da Federação Espanhola. Então, são coisas que tem que discutir no Brasil. Por exemplo, onde é que está o sindicato de treinadores para poder discutir? Sim. Mas essa é uma situação caótica, a gente tem visto aí da CBF, agora vai ter uma mudança, vamos esperar para ver, sabe? Eu só acho que a chegada dele dá uma sacudida, como a do Samir, a gente vai conversar daqui a pouco. Será que vai conseguir mudar? Eu só quero que fique tudo bem isso claro, que você está questionando. Só quero que fique bem claro o seguinte, eu não sou contra o Ancelotti. Claro, falei aquele dia que, para mim, ele do estrangeiro deveria ser ele. A única coisa que eu quero discutir é o seguinte, o que está acontecendo com a gente? Sim. Porque agora está tudo graça. Está bem aqui. Agora está tudo bonito. Tá tudo bonito. O Ancelotti fez sucesso, o Ancelotti fez sucesso. Daqui a pouco vai vir as pancadas como é normal. Como é normal que venha. Não tá tudo bonito tá hoje. Tudo caótico. Tá tudo feio. Tá tudo caótico. Não, Casagrande, você entendeu o que eu quis falar, Casa? Eu tô dizendo o seguinte, tá tudo bonito que o Ancelotti convocou. Onde estão os nossos treinadores? Cadê os nossos treinadores? Os caras, onde eles estão? A pergunta é certa. O que eles fizeram para evoluir dentro do futebol mundial? Casão, me perdoe, Casão. É isso, cara. Me perdoe, Casão. O Ramon não Casão, me perdoe, Casão. Casão, me perdoe. Me perdoe, porque parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Acabou isso. Então, a parte da imprensa vem há muito tempo desprezando os treinadores brasileiros. Há muito tempo. Só teve treinador brasileiro até agora. Oi? Só teve treinador brasileiro até agora. Então, e nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com o treinador brasileiro. Não. Enfim, estamos no fiasco. Nós somos pentacampeões com o treinador brasileiro, rapaz. Não podemos esquecer isso. Nós somos pentacampeão em 2002. Nós estamos em 2025. E aí, rapaz? Antes de 2002, nós passamos tanto tempo sem ganhar, rapaz. O que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, mas eu não estou falando isso. Nós estamos discutindo treinador, parece, não estamos discutindo o título. Mas vamos saber. A minha defesa é diferente. A minha defesa é o seguinte: execrar os técnicos brasileiros passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção brasileira. Não fizeram mau trabalho, não. Porque tem o técnico brasileiro. Aqui, Casagrande, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata. Essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem. Você não pode usar esse discurso de vira-lata. Não, como o primeiro treinador estrangeiro que veio. Casagrande. Só teve brasileiro. Casagrande. Ele não está se referindo à seleção. Os clubes. Estou falando em geral. Só tem jogador. Mas tudo bem. Clube é clube. Mas eu estou discutindo o treinador da seleção brasileira que não é brasileiro. Eu estou discutindo futebol brasileiro, Casal. Quantos treinadores tivemos aqui de fora? 14 no Campeonato Brasileiro. Isso 14, daí eu concordo com você. 14 treinadores. Como eu concordo também com muitos jogadores estrangeiros brasileiros. Eu acho que é uma pergunta, né? Do futebol brasileiro. Por que nós temos tantos treinadores estrangeiros aqui? Né? Um porquê? Acho que é o assunto. É isso que eu estou querendo discutir. Por que isso está acontecendo? Não ser contra ninguém. Estou falando de time, tá? Não de seleção. Acho que seleção... Eu disse aqui várias vezes, eu gostei e gostaria que fosse um estrangeiro e muito melhor que fosse um Ancelotti, que para mim hoje é o melhor do mundo. Tá? Enfim, tudo que tem. Mas assim, se a gente imaginar o porquê que nós não temos treinadores brasileiros treinando na Europa, o porquê, eu acho que isso é uma discussão, cara. Sim. Né? Vamos discutir por que não tem. Né? Então eu vi alguém dizer o seguinte, eu não sou contra, não lembro quem, senão eu diria o nome. Não, eu não sou contra que os estrangeiros no Brasil, eu sou contra não ter reciprocidade. Mas, pô, reciprocidade, por que não tem reciprocidade? Porque a CBF simplesmente. A CBF fez um curso aqui no Brasil, Falcão, com treinadores estrangeiros vindo dar curso aqui.
tá certo? A CBF aqui, a Conmebol, não aceita nosso sindicato, porque nosso sindicato não é referência. A UEFA aceita, não aceita os brasileiros. O Oriente agora não aceita o técnico brasileiro, porque não tem. Isso, não aceita. Então, nós somos impedidos. A UEFA chega em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande diferença, entendeu, Casal? O que o Luxemburgo está querendo dizer é sobre a estrutura. Abrimos aqui o espaço. O que o Luxemburgo quer falar sobre a estrutura de futebol, que está muito caótica. Por isso que ele chega com toda essa moral merecida. E a gente coloca nele uma esperança de que as coisas possam mudar. Merecida, e eu acho que vai dar certo. Tomara que dê certo. A situação estava ruim. Eu quero, inclusive, ouvir ele falando. Para ele, é um grande desafio. Claro, lógico. É um grande, não é? Não pensa que é falar, é um desafio. Está capacitado para isso, mas ele não precisaria do caso. Porque se ele fica 2 dias empregado fora do Real Madrid, no outro dia em qualquer time que ele quiser. Óbvio. Mas aí ele podia até para a seleção do Canadá, como ele brincou lá. Mas a esposa dele que é canadense. A esposa é canadense. E dentro do que o próprio Vanderlei fala, ele é claro, ele fala, eu escolhi porque o Brasil é pentacampeão do mundo. Ele falou que é a melhor. Fala da força do futebol. É a melhor. Mas ele escolheu com inteligência, sabe por quê? Claro. Depois do Real Madrid, me perdoe o Mauro, depois do Real Madrid, tá certo? Qualquer clube que ele fosse lá, não é o Real Madrid, é diferente. Ele vem para a maior seleção do mundo, que pentacampeão, que é onde ele pode botar todo o conhecimento dele e valorizar ainda mais o currículo dele. Eu acho que vamos só ouvir, Casagrande, vamos ouvir ele um pouquinho. Os dois lados estão precisando um do outro. Isso. O futebol brasileiro precisava de um cara desse tamanho. Sim. E esse cara estava precisando, depois de tudo que ele ganhou em clubes, treinar uma seleção de peso. Isso. Não é a italiana, que é o país dele, é a seleção brasileira. Porque sair do Real para outro clube, como diz o Luxemburgo, pesa muito também. Vamos. É isso aí então, meus queridos. Mas e você, é a favor dos treinadores estrangeiros na seleção brasileira? Realmente os treinadores brasileiros estão ultrapassados? Deixa a sua opinião aí nos comentários e, logicamente, não esqueça de deixar o seu like, hype esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aqui no canal Cruzeiro Querido.